Boa noite, gente. Nós estamos aqui mais uma vez para começar o nosso estudo de sábado em torno do Evangelho. Esse estudo nós fazemos há 29 anos, há mais de 29 anos, desde que nós fundamos o núcleo. Está entrando aqui agora conosco Aloísio, Celina. Boa noite, Aloísio, Cláudia, Michel, a Lúcia, o Maureen, João Paulo, boa noite, Cláudia, Ormezinda, Alex, a Neila, boa noite, Celina, Sandra Ferreira, boa noite. Estamos aguardando o coral, tá, pessoal? Nancy, tudo bem, Nancy? A Juliana, a hora que vocês quiserem entrar. Poliana, Daninha. Aprendi a amar, porque amar é Jesus comigo. Quero andar pelos caminhos e dando flores, vem me ver, espinho. Vou amar o mundo inteiro e sorrir e cantar. Estou de passagem por aqui, mas nunca se esqueça, meu perdão, eu vou deixar. A vida é tão linda, quero chorar, cantar uma canção, combate a tristeza, existe em nós o mundo. Vem comigo, vem ver o Cristo sorrir e cantar. Estou de passagem por aqui, mas nunca se esqueça, meu perdão, meu perdão. Ó Virgem Santa, rogai por nós, pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja com ele, estiver abençoado.
dos homens, te pedimos agora que teu bem aconteça, Nossa Senhora. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas lotadas, as brasas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminar a presença dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Muito bom, né, gente? O pessoal vai cantar mais um. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, e o teu amor era por mim, e o teu amor era por mim, e
Deus adora sempre e perdoa as nossas ofensas de modo maior do que perdoar. Seja feita assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Boa noite, muito bom. Gente, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falarmos do Evangelho de Jesus. Sábado nós lemos um poema no final, e esse poema da Alta de Souza, psicografado pelo Chico Xavier, se tornou até música, muito belo. Aí nós gostaríamos hoje de fazer o contrário, de nós começarmos lendo esse poema. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais sinceras, mais singelas, são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Nós estávamos pensando, tem uma estatística, mais ou menos a cada 40 segundos tem uma pessoa suicidando no mundo, na Terra. É uma estatística alarmante. E por que nós chegamos neste nível? Se Deus é bom, Pai misericordioso, nos criou para sermos felizes, nos criou para chegarmos à perfeição total, chegarmos à paz absoluta. Por que nós passamos por tanta dor, tanto sofrimento? No Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam de mundos mais elevados. Algumas características de mundos melhores, de um patamar mais elevado que o nosso. Então, quando eles vão falar dessas características das pessoas que ali habitam, que encontram com as pessoas no dia a dia, e todas têm um semblante leve, suave, sorridente. As pessoas conseguem se transportar com mais leveza, e
os corpos são mais belos fisicamente. Os espíritos vão dando algumas características desses mundos mais elevados. Então, por que, né, nós começamos a analisar, a questionar, por que que nós estamos, na atualidade, a braços com tantos sofrimentos, com tantas dificuldades? É difícil nós encontrarmos pessoas equilibradas, totalmente, relativamente felizes, com uma postura cristã interiormente, né, expressando essa postura. É difícil. Uma grande parte que nós encontramos, estamos inseridos, né, nesse contexto, a maioria em sofrimento. Às vezes sofrimento físico, são doenças, né, no corpo físico, problemas emocionais, problema psicológico gravíssimos, às vezes um problema com filho, um problema com esposa, esposo, problema com pais, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo hoje, problema financeiro. Então, são N problemas aí que nós estamos a braços com esses problemas, convivendo com eles, e uma grande parte da humanidade, uma grande parte de nós mesmos, temos dificuldade de lidar com essas dores, com esses problemas, que às vezes são intensos, e entramos em processo de tristeza, processo de depressão, processo de angústia. Então, ainda não conseguimos ver uma terra feliz. É que todos nós almejamos uma terra feliz. Mas a gente, realmente, vamos chegando a uma conclusão quando analisamos interiormente o nosso eu interior. Este nosso eu, ele está adoentado, né? Ele está adoentado, ele está em desequilíbrio a maioria das vezes. Então, uma pessoa uma vez falou uma frase achando interessante. Você casaria com você mesmo? Né? Esses dias nós estávamos até assistindo um filme, achei interessante. A pessoa mais idosa começou a relacionar com outra, e ela disse assim, tudo que estava acontecendo, que ela estava muito feliz, e ela falou assim, eu estou sentindo alguma coisa que parece que é felicidade. Porque a outra pessoa me faz isso, me faz tantas coisas boas, eu acho difícil conviver comigo, ele disse. Eu sou uma pessoa difícil, né? E essa pessoa me ama da forma que eu sou. Então, muitas vezes, quando conseguimos entrar em contato conosco mesmo, com a nossa realidade, porque a dificuldade maior, o problema maior, é porque nós passamos grande parte das nossas reencarnações, não só dessa vida, vamos dizer, de várias outras vidas, vivendo experiências exteriores, conquistando valores exteriores. Aí nós podemos analisar por causa de vários fatores, mas um dos fatores é ainda a nossa evolução ainda primitiva. Então, nós passamos grande parte conquistando terras, conquistando territórios, dominando pessoas, dominando seres humanos. Às vezes, numa encarnação, nós tínhamos poder na mão, nós dominávamos. Noutra encarnação, às vezes éramos escravos, revoltávamos. Noutra encarnação, tínhamos o poder, dominávamos. Então, nós vemos que as sociedades do passado, podemos analisar várias e várias sociedades do passado, civilizações do passado, eram civilizações escravocadas.
civilizações que mantinham os escravos. Então, nós vemos no próprio Império Romano, né, que foi uma civilização tão grande, tão extensa e intensa, né, existia a escravidão. Recentemente, há 132 anos atrás, nós convivíamos com a escravidão aqui no Brasil. Ser humano escravizando ser humano. Então, terminou a escravidão, mas tivemos vários problemas ainda temos hoje, de querermos escravizar, às vezes não tão claramente, mas às vezes escravizamos um ou outro, em situações, em relacionamentos sociais, né, afetivos, às vezes escravizamos. Então, nós carregamos esse atavismo dentro de nós, cristalizado, de dominar, de estar numa condição superior ao outro. Veja bem o que nós fizemos com, vamos dizer em termos gerais, com os povos africanos, né? E várias outras civilizações do passado escravizando. Então, nós trazemos isso dentro da gente, nós trazemos arraigado isso, em situações assim, já fomos senhores e já fomos escravos, né? Já fomos patrícios, plebeus, né? Nobres, vassalos, né? Camponeses. Então, já estivemos em várias posições sociais, econômicas, através de várias encarnações. Porque se nós olharmos o próprio Públio Lentulus, o Emmanuel, coordenador do trabalho do Chico Xavier, narra há 2000 anos, ele foi Públio Lentulus, senador romano. A cúpula da administração romana, tamanho que era o Império Romano. Ele era um senador. Anos depois, 50 anos depois, ele vai renascer como escravo histórico. Então, veja bem, tinha uma encarnação como senador, dominando praticamente o mundo naquela época, né, da cúpula ali do Império, dominando o mundo, ele passa a ser escravo. Então, ele vai carregando essas experiências dentro dele, né? Depois vem Padre Manuel de Nóbrega, no Brasil, passando sérias dificuldades, na catequese dos índios. Depois Padre Damiano, na Espanha. Essas são as informações que nós temos de encarnações de Emmanuel. Mas, então, é um exemplo. Então, todos nós já passamos por experiências assim. Já passamos por experiências com muito poder, com muito dinheiro. Já passamos. Muita beleza física. Já passamos também experiência como escravos, né? Como subalternos. E nessas experiências, às vezes, como senhores e como dominadores, nós deixávamos o orgulho, a vaidade falar mais alto, o egoísmo, e não aproveitávamos aquela oportunidade. Porque quando temos o poder na mão, né, temos recursos na mão ali para administrar, e administramos bem, nós estamos dando grandes saltos na nossa evolução. Por isso que a gente não pode condenar quem tem muito dinheiro, né, quem tem muito poder, sentimos inveja. Não, a pessoa está passando por uma prova dificílima. As pessoas que têm o poder na mão, que têm muito dinheiro, né, poder econômico, poder político, o poder social, né, a pessoa que detém o poder na mão, qualquer poder, ela precisa de oração. Porque é uma prova dificílima. A nível espiritual é dificílimo. Aprendemos isto, que raros conseguem vencer com o poder na mão. Raros conseguem vencer, porque é muito difícil. E quando passamos pelas provas da pobreza material, da miséria, né, da subalternidade, muitas vezes nós nos revoltamos. Aí não somos humildes, deveríamos ser. Exercitar a humildade. Não exercitamos e nos revoltamos.
Então, com isso, a gente vai trazendo esses conflitos dentro de nós, esses transtornos psicológicos, emocionais, muito grandes, que a gente vai carregando. Por quê? Porque Deus nos dá a oportunidade de crescimento, oportunidade de termos aquela experiência, de passarmos por aquela experiência, nós desperdiçamos aquela experiência. Então, às vezes, viemos, casamos, temos filhos, não valorizamos a família. Então, às vezes, na próxima encarnação, às vezes a gente não vai ter família, para a gente aprender a valorizar a família. Às vezes, temos recurso material, encarnamos sem o recurso, para aprender a valorizar. Então, essas experiências, elas são fundamentais. E a doutrina nos ensinando esse princípio básico da reencarnação, nos ajuda a compreender várias situações, vários problemas, vários conflitos nossos. Então, como nós carregamos dentro de nós esses conflitos, essas rebeldias, né, dentro da gente, porque uma situação muito difícil é a rebeldia, quando somos rebeldes diante dos desígnios de Deus. Porque tem determinadas situações que nós podemos mudar. E às vezes a gente muda, às vezes não muda, mas nós podemos. Tem situações que nós não podemos mudar, não tem como a gente mudar. Por mais que nós queiramos, nós não conseguimos mudar. Então, nesse momento que nós não conseguimos mudar, nós precisamos aceitar. Aceitar aquela situação. Então, aí que está a chave, né? A chave das soluções dos nossos problemas. Nós aprendemos a compreender aquilo que nós podemos mudar e aquilo que nós não conseguimos mudar. E aquilo que nós podemos mudar, nós mudarmos, nós alterarmos, porque nós somos co-criadores. Então, nós alterarmos para melhor, né? Precisamos alterar para melhor, não para pior, mas sempre alterar para melhor. Então, precisamos pensar nisso. E quando nós não conseguimos, a gente aceitar. Nós aceitarmos. Então, a rebeldia é uma situação muito delicada, muito delicada. Então, o espírito, nós, espíritos eternos, poderíamos estarmos sempre melhores do que estamos. Por quê? Porque é só uma questão de aceitar os desígnios, entender os desígnios e aceitar. Então, a doutrina nos ajuda muito, muito a entender e aí depende de nós, aceitar ou não. Porque o momento que nós aceitamos, tudo flui melhor, porque Deus está no comando de tudo. Deus está no comando de todas as coisas. Então, a hora que nós aceitamos, as coisas começam a alterar, começam a mudar. Por isso que precisamos ter paciência, tolerância, paciência, principalmente também, paciência de aceitar e de esperar. A esperança é um sentimento muito importante que nós precisamos trabalhar. Porque se nós aprendermos a aceitar e esperar, né, a partir do momento que eu aceito a realidade, isso eu não consigo mudar. Em muitas situações não conseguimos mudar, não conseguimos alterar. Então a gente passa a aceitar. A partir do momento que nós passamos a aceitar, e a gente espera, porque tem determinadas situações que às vezes vão resolver nessa encarnação. Às vezes não. Às vezes é em outra encarnação. Veja bem como é que a doutrina espírita dilata a nossa percepção. Não é? Então, a gente, lendo, relendo essas obras do Emmanuel, através do Chico Xavier, esses romances históricos, contando a história dos primeiros cristãos, do cristianismo primitivo, do cristianismo nascente, a gente precisa realmente ler e estudar essas obras. Porque a gente termina de ler,
nós não somos as mesmas pessoas. Nós já somos pessoas diferentes. Só da gente ler essas obras. Porque um pesquisador nessa área, ele nos disse que o Emmanuel conseguiu resgatar toda a história do cristianismo através dessas obras. Principalmente há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo de Paulo Estevam. Que Renúncia já narra uma fase mais para frente, né, na Espanha, no século XVI, né, 16, 17, por aí. Mas esses outros 4, eles narram, né, o Emmanuel narra com profundidade, com detalhes mesmo, o cristianismo nascente. Então, na visão de alguns historiadores, o Emmanuel conseguiu resgatar, né, nessas obras toda a história ali do cristianismo primitivo. Então, a hora que nós lemos esses livros, que nós vamos observando a postura desses primeiros cristãos, eles tinham uma fé inabalável, uma fé inacreditável. Nós estávamos lendo recentemente Ave Cristo, um escravo em Lyon, porque aquela região ali da França, as Galhas, né, era dominada pelo Império Romano. O Império Romano dominava uma região muito grande. Então, eles dominavam aquela região ali. E Lyon era uma das principais cidades da Gália naquela época. E tem um escravo, Rufo, ele é levado ao interrogatório. E é muito interessante que os romanos, em várias fases, que dependia muito do imperador. Entrava o imperador mais condescendente, mais tranquilo, acalmava um pouco a perseguição aos cristãos. De repente saía aquele imperador, entrava outro imperador, às vezes mais sanguinário, mais violento, intensificava a perseguição aos cristãos. E no ano 235 entra Maximiano, o imperador, com esses sentimentos, né, brutais, e começa uma perseguição mais intensa. Então, eles eram levados ao interrogatório. Se eles abjurassem, se eles negassem o Cristo, muitos eram libertos. Mas era impressionante a fé deles e eles afirmarem e não negarem. Então, no interrogatório de um escravo de nome Rufo, eles formaram aquela assembleia de pessoas na chácara, no sítio onde eles residiam, né? Aquela família patrícia romana, interrogaram ele. Olha, se você negar, você será salvo. Você tem tudo aqui conosco, você é escravo, tem tudo. Se você confirmar a sua fé nesse crucificado, você vai ser morto. E eles trazem a esposa e 2 filhas e colocam do lado. Olha que situação. A esposa e 2 filhas, 2 crianças. Se você confirmar a sua fé nesse Cristo aí, nesse Jesus, nesse crucificado, nesse Nazareno, você vai ser morto, nós vamos te matar e vamos vender a sua esposa e as suas filhas. E o mercador já está aqui. Olha que situação. Ele vacila em determinado momento, mas depois passa alguns segundos, ele levanta, né? E Emmanuel escreve que é uma força descomunal que toma conta dele, uma força superior, e ele começa a falar de Jesus para os seus algozes. E é interessante que ele fala assim: você pode me matar, você pode me separar da minha família, mas os seus antepassados, você está separado deles. E daqui a uns anos, você vai separar dos seus parentes também. Então, só que, quer dizer, eu posso ir mais rápido, né? Mas você vai também, é uma lei natural. Então, ele fala de Jesus, ele fala
dessa sua fé com uma profundidade, com uma força, entregando a própria vida e a família partindo para sendo vendida para outros, para outra região. Olha que sofrimento e que fé que fazia essas pessoas. Nós entendemos que realmente eram espíritos assim muito evoluídos que vieram naquela época e para ter essa fé tão forte, né? Como o próprio Sócrates, né? Que quando ele estava na prisão, Xantipa, né, a sua esposa, chega desesperada e diz assim: os seus algozes, né, te condenaram à morte, mas você é inocente. Ele falou: eu sei que eu sou inocente, né? Então, ele, aquela fé firme ali, os algozes, né, que vão prendê-lo, alguém vai lá, abre a cadeia para ele sair, para ele fugir. Ele disse: mas eu não vou fugir, eu não fiz nada, né, de errado. Minha consciência está tranquila. Se eu fugir, eu estou me comprometendo com minha consciência. Então, ele não fugiu. Então, ele é condenado, né, a tomar cicuta por falar a verdade, que para ele era uma verdade, e ele vai tranquilamente. Quando a esposa dele, Xantipa, diz: Sócrates, os juízes te condenaram, noutra conversa com ele. Aí ele disse assim: mas os juízes também estão condenados à morte, né? Não vejo diferença nenhuma. Olha a grandeza desses espíritos, né, gente? Então a gente fica impressionado de ver, assim, naquela época, esses espíritos dando esses testemunhos. Então a gente passa a entender o nível de evolução e o caminho de evolução que nós temos para percorrer, temos para trilhar esse caminho. Porque a gente percebe que com todo esse sofrimento, eles carregavam aquela paz, aquela tranquilidade interna. E nesses momentos de grandes dificuldades nós estamos vivendo hoje, Kardec, ele fez uma profecia lá no livro A Gênese em relação a essa fase que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque nós estamos aprendendo isso, né? Com a espiritualidade, com os ensinos dos espíritos, com o próprio Jesus aprendemos, mas principalmente agora com os espíritos nos ensinando, né, de uma forma minuciosa, essa questão de nós termos não construído a nossa casa sobre a rocha, como disse Jesus. Aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha, vem a ventania, vem a tempestade, vem os maremotos, vem a dificuldade, mas a sua casa está firme. Por quê? Porque ele construiu a casa sobre rochas. E a maioria de nós não temos construído a nossa casa sobre rochas de outras encarnações e às vezes essa encarnação também. A rocha da fé, a rocha da caridade, a rocha da esperança, a rocha da solidariedade, a rocha da oração. Então, é essa construção do dia a dia. Porque a gente, quando estamos diante de um grande castelo, nós começamos a imaginar ali o início daquele grande castelo. Foi um tijolinho sobre tijolinho, pedra sobre pedra, não é? Para chegar naquele grande castelo. Aquelas construções antigas, com pouca tecnologia, demoravam anos e anos e anos até concretizar aquelas construções. Hoje se constrói rápido, né, com essa tecnologia que nós temos. Mas antigamente era demorado. As construções eram muito demoradas. Então era tijolinho sobre tijolinho, pedra sobre pedra, para chegar um grande castelo, um grande palácio. Não é? Então, quando estamos diante de um grande palácio, um grande castelo, nós ficamos imaginando o sacrifício, o esforço
dessas pessoas construindo ali. Então, em termos espirituais, não é diferente. Como nós estamos aprendendo constantemente. A vida espiritual é uma construção, né? Como nós sabemos da lei da reencarnação, não conseguimos essa construção efetiva numa encarnação só. Então, vão ser várias e várias encarnações para chegarmos num equilíbrio total, numa paz total. Né? Nós tivemos experiência de conviver com Chico Xavier, né? Foi nosso contemporâneo, né? Então, alguns mais próximos, outros mais longe, mas na mesma época, um espírito que já havia adquirido, através de várias encarnações, aquela conquista íntima, aquela paz, né, que ele passava, aquela paz, ele vivenciava aquela paz e passava, era uma conquista de várias e várias encarnações. Então, mostrando que é possível, Carlos Bacelli conviveu com ele e disse uma frase seguinte: se uma pessoa na Terra lembrasse a figura de Jesus Cristo, para ele era Chico Xavier, diz Carlos Bacelli, né? E o Carlos Bacelli conviveu muitos anos ali com ele, então sentia aquela presença superior do Chico. Então nós vemos um exemplo de Madre Teresa, então na área científica, na área tecnológica, né? Vários e vários espíritos avançados, evoluídos, né? Com visões grandiosas. Por quê? Porque conquistaram. Então, nós chegamos realmente a essa conclusão, né? Grandes pesquisadores nas ciências psicológicas, né? Nas ciências sociais, antropológicas e espiritual, que realmente nós estamos vivendo esses grandes conflitos internos, e a doutrina vem aprofundar mais, né? Porque acreditamos na reencarnação, e que estamos nos debatendo hoje com esses conflitos, mas precisamos olhar para dentro de nós. Nós que somos viajores externos, fomos até hoje, precisamos olhar para dentro de nós, fazer a viagem interior. Porque enquanto o espírito ele não parte para fazer viagem interior, ele não consegue encontrar a sua paz. Ele não consegue. Então, a partir do momento que ele começa a conseguir viajar interiormente, né, não querer mais dominar, né, como nós dominamos pessoas, dominamos territórios, né, dominamos isso, dominamos aquilo, vamos grandes dominadores, a dificuldade agora as terras interiores, né? São as searas interiores, né? Que nós temos que trabalhar, arar, né? Cultivar. É como o lavrador vai chegando no período da lavoura, ele começa ali a preparar a terra, aduba, né? Calcário, tal. Aí vem as primeiras chuvas, ele planta, tal, para nascer a planta, né? Produzir, tal, vem a colheita. Então, o lavrador faz isso. Então, também nós fazemos essa analogia com a terra interior, né? Com o terreno interior, que nós precisamos cultivar. E muitas vezes os nossos terrenos interiores estão cheios de mato, né? Criando cobras venenosas, né? E muitas pedras. Então, tem terrenos interiores que as pessoas estão plantando, né? Estão cultivando, estão colhendo, né? Como esses espíritos mais elevados. Mas uma grande parte de nós temos que ainda limpar o terreno, tirar as pedras, tirar as sujeiras, o mato, começar a preparar a terra para jogar a boa semente, para começar a plantar. Porque não podemos desanimar, né? Porque às vezes, quando vem essas dificuldades, o espírito desanima, o espírito cai num nível de desânimo muito intenso, né? Não podemos desanimar, não, a gente lembrar disso. Nós precisamos começar, sempre começar. O dia é hoje para a gente começar, para a gente dar os primeiros passos, né? Então, essa construção desta fé,
essa construção desse sentimento, ela é algo demorado. Então, precisamos começar. Como os primeiros cristãos deram o exemplo para a gente, hoje, para nós estarmos aqui, ó, falando com toda essa tecnologia, né? A gente falando do Evangelho, falando de doutrina espírita com tanta naturalidade, com tanta liberdade. Isso nós agradecemos a muitos e muitos, muitos espíritos que prepararam o terreno para a gente hoje, para que a gente pudesse, nós pudéssemos estar aqui hoje falando com essa tranquilidade, né? Num país livre, graças a Deus que podemos falar, né? Com tanta naturalidade. Então, foram espíritos que construíram para a gente. E que sejamos nós também os construtores, né? Os construtores abrindo o caminho, mostrando esperança para os jovens, esperança para as crianças, para que eles tenham esperança também no mundo melhor. Então, essa confiança que esses espíritos cristãos tiveram, a gente aprendeu um pouquinho, né? E ter essa confiança. Lembrar que tudo passa, tudo passa. As coisas difíceis passam, as coisas boas passam, igual aquela frase do Chico Xavier, né? Que Maria de Nazaré mandou para o Chico Xavier. Isso também passa. Então, as dificuldades passam, né? A tranquilidade passa quando ele sorri para a Emmanuel e fala assim, Emmanuel, então quando eu estiver com dificuldade, eu vou ler essa frase. O Emmanuel sorri e disse assim, quando as coisas estiverem muito fáceis, bem, você lê, porque ainda estamos nesse mundo de provas e expiações, né? Nesse mundo ainda de dificuldades. Então, passa. As coisas fáceis, passa. As coisas difíceis, passa. Tudo passa. Então, a gente tem essa esperança, a gente não desanimar, jamais. Então, nesses momentos, né, que nós estamos vivenciando hoje, a gente ter esse sentimento de esperança. É fundamental. Esse sentimento de esperança. É como alguém contou para nós uma vez, né, uma historinha, que Deus, né, no seu infinito universo, infinito amor, e estava conversando com alguns anjos. E o anjo disse assim, Senhor, eu gostaria que a Terra fosse mais iluminada, né? A Terra está muito escura. Veja bem, a Terra está muito escura. Eu gostaria que o Senhor enviasse mais estrelas para a Terra, iluminar mais a Terra. Aí Deus conversando com os anjos, mas deixa as estrelas aqui, né? É uma historinha, né, gente? Deixa as estrelas aqui no infinito. A Terra é um lugar ainda de muita tristeza, de muita provação, de muita dor, né? Ainda. Então as estrelas estão bem aqui em cima, mas um dos anjos, não, Deus, permita que essas estrelas desçam, só para iluminar um pouco mais a Terra. E Deus permitiu. E diz que numa noite houve uma chuva de estrelas. Estrelas douradas, estrelas rubras, estrelas verdes, estrelas amarelas, estrelas de todas as cores. E essas estrelas foram caindo e foram alojando no berço de uma criança, alojando na cama de um idoso, alojando numa indústria, alojando numa fábrica, alojando no comércio, alojando em várias residências, alojando nos hospitais, nos asilos. As estrelas foram alojando e iluminando. Mas aí as estrelas realmente perceberam que estava muito difícil ficar aqui na Terra. Porque estava com muita corrupção, muito orgulho, muita maldade ainda, muita violência. E essas estrelas foram voltando. E num diálogo depois do anjo com Deus, Deus pergunta, mas e as estrelas? O anjo disse, elas voltaram.
elas voltaram todas, elas desanimaram com a Terra. E elas voltaram. Mas Deus disse para o anjo, olha, mas uma estrela ficou. Como assim uma estrela ficou? Sim. Observa mais nitidamente que uma estrela ficou. Aí o anjo foi observar mais nitidamente. Então ele percebeu que a estrela ficou uma estrela verde. E essa estrela, ela ficou alojada em cada coração. Então, nós realmente não podemos perder a esperança, porque tem uma estrela em cada coração. Deus está no comando, a espiritualidade está no comando, o nosso anjo de guarda está nos guardando. E Jesus disse que estaria conosco até que se cumprisse todo o projeto da Terra. Nós não ficaríamos órfãos. Então, com essa certeza, essa confiança que Jesus está no comando, né? Que Deus está no comando, nós precisamos prosseguir e prosseguir com fé. Gente, nós vamos então terminar o nosso estudo desta noite, agradecendo a Deus, a equipe espiritual que nos sustenta, que nos ajuda, e um ótimo final de semana, uma ótima noite para todos nós, uma boa semana a partir da manhã. E na próxima quarta-feira estaremos aqui estudando sobre o mundo espiritual. Então, uma boa noite e ficamos todos com Deus.